Saudações, pessoal. Esse aqui é mais um Castalho Podcast. Comigo tá o Carlinson Bezerra, desenvolvedor web, ilustrador, e o Og vai me ajudar aqui na entrevista. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E aí? Tranquilo. Vai. Então, Og, vamos começar a sabatinar o Carlinson por onde? Vamos primeiro, por que ele não se apresenta pro pessoal? Quem é o Carlos? Quem é o Carlos? Identifique-se pra galera aí. Bem, como você já falou, sou desenvolvedor web, ilustrador nas horas vagas, certo? Faço disso um hobby, não uma profissão. E eu sou o criador do Nerdson, talvez a maioria dos que estão ouvindo aí conheçam já, certo? É divulgado lá no Planeta Ubuntu Brasil e alguns outros sites. E basicamente é isso. Bacana. E me fala uma coisa, como é que você teve essa ideia do Nerdson? Porque eu particularmente já li algumas vezes, eu gosto mais daquele quadrinho que você faz, o Mark Always Read, que, nossa, o primeiro quadrinho que você fez com essa temática, né, de marcar tudo como lido, eu achei muito engraçado, cara. De onde você tirou essa ideia toda? Eu estava numa aula chata de cálculo na faculdade e comecei a rabiscar no caderno e aí fiz o primeiro desenho do Nerdson. Certo. Criei um roteiro bem simples para uma primeira tirinha e foi a primeira tirinha que está lá no blog. Foi exatamente essa que eu rabisquei no caderno, junto com o desenho dele. E desde então tenho feito os quadrinhos, melhorando a qualidade e tal, gastando um pouco mais de tempo a cada melhoria para fazer, obviamente. E isso foi feito num blog que eu tinha na empresa que eu trabalhava aqui, um provedor de internet, a Diginet. E como cada funcionário tinha direito a uma conta, a um site lá, então eu comecei a instalar o WordPress lá e comecei a colocar as tirinhas lá. E foi crescendo aí, só crescendo. E tendo novas ideias também, claro, como essa que você falou aí, que era uma coisa bem relacionada ao jornalismo. Eu não sou jornalista, não entendo quase nada disso, mas é uma coisa que me interessa, essa parte da comunicação. E, essa série do Mark Always Read é uma tentativa ainda de me aproximar disso, apesar de que eu ainda não consegui focar exatamente na ideia original da coisa. Ainda é uma ideia em construção. Certo? Entendi. E me diz uma coisa, como é que você entrou nessa de usar ferramentas open source para você fazer os quadrinhos? Você teve uma coisa foi ou como é que foi para você usar ferramentas livres e colocar tudo sobre Creative Commons para você? Foi bem uma coisa bem simples. Houve um evento aqui de software livre, um encontro potiguar de software livre, acho que foi em 2005, e teve um carinha, o Aurélio Heckert, da Bahia, que já trabalhava com GIMP e Inkscape, e aí ele deu uma palestra lá sobre essas duas ferramentas e outras ferramentas de arte livre. E aí eu vi a palestra, achei bacaníssimo as ferramentas e comecei a usar. Nessa época eu já estava começando a usar Linux, porque nessa época eu estava fazendo ciências da computação na UFRN, e lá o pessoal usava Linux, né, nos laboratórios. Então eu comecei a usar o Linux e foi aí que eu abandonei o CorelDRAW, abandonei o Flash e comecei a usar essas ferramentas livres aí para desenho. Bacana. Og? Eu quero... A pergunta que eu tenho para você, Carlos, é uma coisa assim... Espero que não seja um segredo seu, assim, de futuro para você criar a sua fortuna, mas o senhor Tartaruga, cara, tá à venda ou você escondeu ele assim dentro de um cofre forte? Ele foi para o limbo dos quadrinhos. Não, porque baseado no seu histórico aqui, sobraram 2 episódios. 2 episódios? Isso, duas revistas. Eu fazia quando eu era criança. Ele foi para aquele mundo dos quadrinhos esquecidos pelos autores. Talvez nunca mais volte. Mas você ainda tem ele, não? Tenho essas 2 revistas ainda. Foram as únicas que sobraram. Porque eu imagino que isso aí um dia vai valer uma fortuna.
Talvez. Porque a capa, para as pessoas que talvez nunca viram, né? Depois dá um pulo no blog do Carlos para vocês verem, mas a capa, assim, os detalhes dela, parece realmente uma revistinha muito bacana mesmo. Agora, eu fazia um selinho da editora K e colocava o número da edição e aquele quadrinho, nessa edição, o que é que teremos e por aí vai. Então, cara, por isso que eu tô falando assim, foi muito bem feito mesmo. Eu espero que você ainda mantenha elas aí, porque eu tô achando que você vai guardar para vender depois aí, fazer um leilão depois, a primeira criação do Carlos. Oi, eram feitas à mão, cara. Tá vendo? Feitas à mão. E se eu errasse, perdi a revista toda. Eu imagino. E você então eu tenho certeza que as ideias que você tinha de criança era de ler as revistinhas, né? Porque você fala que você lia muita revistinha quando você era garoto, gibis e tal. Sim, eu lia muito quadrinho da Disney. Qual seria o seu principal? Seria o Tio Patinhas, o seu personagem principal? Tio Patinhas, com certeza. São as histórias mais criativas, são do Tio Patinhas. Eu lembro quando saía aquelas edições especiais, uma história bem longa, assim, tinha o Pato Donald, os três. Eu me lembro disso também, cara. Porque os caras falam até de ações, de bolsa nas histórias do Tio Patinhas. É uma coisa complexa. Então, se você gostava de revistinha, então você também gostava de videogame quando você era garoto? Com certeza. Agora estamos começando a entrar num assunto delicado. Porque, tipo assim, eu fico imaginando assim, né? Geralmente, toda pessoa que acaba um dia virando um programador parece que começou por causa que gostava de joguinho, né? Começou viciado em videogames. Pois aí, né, tem aquela ideia, fala assim, caramba, e se eu pudesse fazer o meu joguinho, né? Ou se eu pudesse modificar alguma coisa no jogo? Então, aí eu tava lendo o seu blog, eu sei que você já era, assim, leitor ávido de revistinhas, eu falei assim, deixa eu entender quais mais personagens. Você nunca gostou de personagens, assim, super-heróis, esse negócio de Capitão América, X-Men, essas coisas? Eu gosto de ler qualquer quadrinho, cara, mas eu nunca li esses heróis apenas por um motivo. Era impossível você conseguir acompanhar toda a saga, porque era quase impossível você conseguir comprar todas as edições que saíam nos revistões, nas bancas, né? É verdade. Então, eu nunca consegui completar uma saga, não que eu tivesse tentado, né? Eu me lembro também. Agora, as suas historinhas, né? Então, quer dizer, você foi evoluindo e tal, o senhor Tartaruga, tem toda a evolução dos próprios personagens da história, assim, em termos gráficos, né? Tem a evolução deles, que você tem até uma tirinha muito bacana mostrando o Nerd Sapiens, né? A evolução dele. Você desenha... Quando é que dá a inspiração? É quando você está aborrecido na escola? Ou tem, assim... Você é coruja? À noite que aparece, que quinta inspiração? Cara, qualquer lugar é lugar pra ter ideia. No ônibus, no banheiro. Então você sempre tem seu caderninho embaixo do braço, então, né? Tenho o meu celular, cara. Meu companheiro inseparável. Aí você digita a ideia, o roteiro. A ideia. Eu digito palavras-chave no lembrete do celular e depois eu lembro. Quando eu chego em casa, eu abro um arquivozinho TXT aqui, o Drafts TXT, e escrevo a ideia lá nesse arquivo. E qual é a hora, assim, que você trabalha? Porque eu sei que você estuda, você tem 2 trabalhos, depois você vai para a escola. 2 trabalhos na faculdade, 2 blogs e alguns projetos pessoais aí de software livre. Nossa Senhora. Então, tipo assim, na hora que você senta para poder desenhar as suas ideias, você põe o quê? Coca-Cola na veia? Nada. Não. Qual que é o seu processo criativo? Você teve a ideia lá, escreveu, e depois, na hora de você chegar para desenhar, como é que funciona para você? Cara, eu tenho que sair da MSN, mas às vezes eu não saio, né? Eu abro o Inkscape e começo a desenhar. Nessa hora aí, se a inspiração bater, eu passo horas, não sinto mais sono, não sinto mais fome, não sinto mais dores nas costas, ficar muito tempo sentado. Só volta à realidade quando eu acabo o quadrinho ou quando a inspiração desaparece. Basicamente assim, acho que é a forma que todo artista trabalha, né?
Então, Carlos, assim, para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais do que é que te inspira, sabe, aquele momento que você está trabalhando, assim, o que formou você? O que é que levou o Carlson a ser a pessoa que ele é, para poder criar essas tirinhas? Vamos fazer, assim, uma série bem rapidinha, onde você responde o seu top 5, os seus 5 melhores livros, músicas e tal. Então, tipo assim, quais são os livros que te marcaram? Os seus 5 melhores livros, assim, que te marcaram? Bem, são livros até um pouco recentes, alguns nem tanto. Por exemplo, vamos começar por um bem antigo, o Viagens de Gulliver. É um livro que podem achar que é para crianças, mas não é. É um livro bem maduro, né? Inclusive, existe um computador ficcional, uma máquina ficcional citada nesse livro. É bem difícil de dizer em qual parte, eu não lembro exatamente. Mas é bastante interessante esse livro, tem toda uma crítica social, né? A biografia de Alan Turing também é bastante interessante. Um livro que eu li sobre Alan Turing, que é um livro bem pequeno, serviu mais como uma introdução para eu buscar outros livros sobre ele, que é o Alan Turing e o Computador em 90 Minutos. Faz parte de uma série chamada Cientistas e Filósofos em 90 Minutos. Esse livro tem um trecho bastante interessante, que é mais ou menos assim, em que o Alan Turing sonha que é um computador, ao mesmo tempo que ele sonha que o computador pensa em ser humano. Então isso inspirou uma série que eu comecei a fazer e dei uma paradinha por falta de ideias. Um outro livro, um livro bastante interessante, na verdade é uma trilogia, que é o Histórias de Robôs, que são histórias sobre robôs, obviamente, compiladas por Isaac Asimov. Isaac Asimov também é um grande, né, escritor. Eu tenho Fundação do Isaac Asimov. Infelizmente eu não tive tempo de ler, mas está na minha lista aqui. Um autor bem parecido com Isaac Asimov é o Júlio Verne. Eu também li alguns livros dele. Agora você falou uma coisa assim que me lembra o meu passado, bicho. O Asimov e o Júlio Verne são autores assim, bem parecidos no quesito que eles são inventivos, né, cara? Eles adiantam o futuro, né? Outro autor que acho que todo mundo conhece, o grande Douglas Adams, Guia do Mochileiro das Galáxias, que, como vocês sabem, está inspirando aquela minha série lá do Guia do Programador das Galáxias, né? Um cara que eu acho parecido com ele, mas ele não segue a temática sci-fi, né, futurista, que é o Terry Pratchett, a sua grande obra, Discworld. E por último, A Revolução dos Qubits, que é um livro meio histórico, meio ficção, que fala de como a computação quântica se desenvolveu, né? Desde os primórdios, ele começa falando de Einstein, vai passando por vários cientistas, vários físicos, até chegar lá no momento, no futuro, né, uma ficção, em que a computação quântica já prevalece. E eu preciso te fazer 2 perguntas dessa lista que você fez. Posso fazer? Pode. Então, primeiramente, por curiosidade, você tem um livro favorito do Júlio Verne? Eu não cheguei a ler todos dele, mas o meu favorito dele é o que eu li recentemente, que é Da Terra à Lua. Que ele faz toda a descrição de como os caras constroem lá o canhão para mandar um projétil para a Lua com 2 pessoas dentro. É muito bom esse livro, cara. Ele tem todo o conhecimento de engenharia para poder ter feito esse livro aí. Olha, eu não sei se isso é do seu tempo, porque uma coisa que eu não perguntei é a sua idade, mas eu tenho certeza que você deve ser um pouco mais novo do que eu. Mas quando eu morava no Brasil... então talvez você lembre, porque quando eu morava no Brasil, de vez em quando passavam uns desenhos animados justamente com as histórias do Júlio Verne. E eu me lembro, assim, dessa história em específico, esse livro, deles terem feito uma historinha. Você chegou a ver isso ou não? Não vi. Não cheguei a conhecer esse desenho. Era muito bacana. Bem, a minha segunda pergunta que eu tinha sobre a sua lista é sobre, assim, desses autores todos que você mencionou, ou dos livros, eu não vi nenhum brasileiro, nome brasileiro.
O Júlio Verne, não. O Monteiro Lobato nunca entrou na sua lista, não? Com certeza. Mas, infelizmente, eu não cheguei a ler todos os livros dele também, né? Eu li alguns, não todos. Eu tinha aquelas coleções infantis, eu li com certeza. Porque o Monteiro Lobato não deixa de ser um grande autor brasileiro, né? Exato. Se eu for criar uma lista aqui desses escritores infantis e coisas do tipo assim, tem muita coisa que influenciou, obviamente, né? Pode crer. E me fala agora sobre o seu top 5, assim, em termos de filme que te inspira, Vamos te lá. marcou. Tem Uma Mente Brilhante, que foi quando eles criaram aquele clichê de fazer o algoritmo na janela, né? Hollywood. Eu acho a inteligência do cara é inspiradora. Né? Esse é aquele com Russell Crowe, né? Que o ator. Aquelas cenas em que ele está imaginando os padrões de texto. Um bom programador, na verdade, não vai deixar de lembrar de expressões regulares nessa hora aí, né? Tá certo. O outro, o Piratas do Vale do Silício, que esse não vale, né? Citar, todo mundo gosta. Certo? E toda aquela série Hackers, né? Acho que são 3 filmes Hackers. O primeiro é com a Angelina Jolie. Isso. Por aí vai. Obviamente eles não são uma boa referência para filmes, né, de programação, porque nas cenas aparece o cara programando em HTML, né? Eu não tinha percebido isso. Eu acho que é no Operação Takedown, que tem uma questão do satélite, que o cara é contratado por um empresário que é uma cópia de Bill Gates, uma simulação de Bill Gates, sei lá. E aí todo o código que aparece no filme inteiro, cara, é HTML, cara. Não tem uma linha de C no código. Mas eu aposto que o HTML, as tags não estavam fechadas direitinho e foi isso que levou o código a funcionar. Então, rapidinho então. Não é exatamente um filme, uma série, mas o mundo de Beakman influenciou bastante. Tanto que eu até comecei a fazer um quadrinho baseado nele aí, O Mundo de Geekman. Que eu parei faz um bom tempo que eu parei e não fiz a continuação ainda, mas algum dia eu termino. Matrix, obviamente, tem muitas das tirinhas que eu faço já considerando que a pessoa sabe que nós estamos vivendo numa simulação de computador. E já lembrando que é o do autor, do Keanu Reeves, Johnny Mnemônico, cara, um filme clássico. Nossa, nem lembrava desse filme, é muito bom. E por último, Inception, um filme recente, mas que mexeu com a cabeça. Também foi inspiração para uma tirinha do Barrabim Barrabesh. Esse filme eu não vi ainda. Eu também não. Mas é com aquele cara, né? É o tipo de filme. É o tipo de filme que, se você for no cinema, você vai ver as pessoas saindo no meio do filme porque elas não entendem. Caramba. É bom um filme assim que mexe com a cabeça, que faz você pensar assim, é uma coisa muito boa. Então, e por último, então, cara. E por último, cara, eu queria saber qual é a trilha sonora da sua vida? Quais são as 5 músicas que te marcaram, assim, que você lembra sempre? Quando eu estou programando também, né? Principalmente. A primeira, Pink Floyd, banda clássica. Músicas relaxam bastante. Na verdade, essas as músicas mais recentes, né? Uhum. Dire Straits e várias outras bandas, assim, bandas antigas, na verdade, dos anos 80, de rock clássico. Bandas mais recentes, White Stripes, que infelizmente acabou. Uhum. Pixies, é a banda que sempre que eu escuto Pixies eu me sinto mais criativo, eu não sei porquê, mas é isso. E por último, uma banda nacional, eu sou fã desde criança, Engenheiros do Havaí.
né, que é uma banda que eu acho que é subestimada aqui, porque as pessoas não entendem a letra, ou se existe algum outro motivo, eu não sei. Mas eu adoro a maioria das músicas, né? Formação clássica, né? O Guessing, Helix e Maltz. É muito boa a seleção, com certeza. O que é ouvinte para vocês? Se você está querendo assim, fazer essas historinhas assim, mirabolantes que o Carlson faz, então anota aí. O segredo, a fórmula é: arruma 2 trabalhos, faculdade, põe essa trilha sonora aí e o celular com um arquivozinho para você colocar suas ideias. Mas tem outra coisa também. Você tem que ter passado a infância inteira jogando videogame e lendo quadrinhos. Agora, voltando um pouco para essa história do videogame. O que você costumava jogar? Você tem algum jogo do coração, assim, que você lembra e fala, pô, aquele jogo era o jogo? Cara, todos os jogos de RPG do Super Nintendo eram jogos. São jogos ainda, porque eu ainda jogo eles até hoje. Pô, eu não tem posso... aquele velho emulador do Super Nintendo aqui e do Mega Drive também. Então, aqueles jogos clássicos, né, das pessoas da nossa época, né? Sonic, Super Mario. Uhum. E RPG, acho que não é tão conhecido aqui, não é tão conhecido, mas Chrono Trigger, Breath of Fire. É legal. Esses clássicos aí. Né? E se você gostava das histórias do Tio Patinha, você jogou Quackshot também, então, né? Conheço, mas joguei também. Quackshot era muito bacaninha. Mas a minha praia mesmo era RPG, cara. Eu não sei porquê, mas era legal o fato de você ter que saber inglês para poder avançar no jogo. Sim. E foi nesse momento aí que eu aprendi a ler inglês. Enquanto eu jogava, eu colocava um dicionáriozinho lá no lado da mesa. Uhum. E aí fui aprendendo a ler, cara, inglês. Eu não cheguei a completar nenhum curso de inglês. Ah, bacana. Foi nesse método mesmo, no Civirol. E me fala uma coisa, Carlson, mantendo na história de jogos, o que você acha dos jogos hoje? No passado, os jogos na nossa época tinham muito com história, eram muito mais elaborados para justamente sanar o problema das imagens, né? Então eles investiam numa história bacana para sanar o problema das imagens, dos gráficos, da limitação de som e tal. E hoje? Hoje isso não existe mais, né? Essas limitações de vídeo. Hoje existem jogos que são criativos, né? Que ainda tem essa magia dos jogos de antigamente. Porque, basicamente é assim. Os jogos que tentam ser o mais realistas possíveis, eles acabam tirando a sua capacidade de se imaginar aquele mundo. Né? Sim. E ainda hoje, quando eu jogo esses jogos dos anos 90, por aí, esses RPGs antigos, aqueles 2D, pixelado mesmo, ainda excita a minha imaginação, né? Estimula a palavra certa. Certo? Quando eu vou jogar um desses jogos super modernos, 3D e tudo, eu não vejo tanto, eu não me divirto tanto quanto com os jogos mais simples, sabe? Por incrível que pareça, mas eu não sei se isso é porque são jogos da minha época e isso marcou, né? Uhum. Porque os jovens hoje, os que não pegaram essa época aí, eles acham esses jogos 3D incríveis. Eu tenho um primo que acha o Worms 3D maravilhoso, mas pra mim aquilo ali não é mais o Worms. O Worms pra mim tem que ser 2D. Uhum. E nenhum joguinho de tabuleiro assim também te inspirou, não? Que você gostava de jogar quando você era garoto? Teve uma época que eu participei de um grupo de xadrez na escola, no ensino médio. E joguei bastante Banco Imobiliário, War. Mas naquela época, uma coisa que me inspirou bastante a ser programador foi uma coisinha chamada RPG Maker. Nossa, faz tempo isso, hein? Isso faz tempo. E então... eu não sabia sequer programar na época, eu só apenas jogava, né? E, inclusive foi uma época perdida em relação a conhecimento de programação. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas eu não sabia programar, mas a RPG Maker facilitava isso para você. Então ele tinha um recurso lá que era chamado de switch, que
para quem já sabe, programar é como se fosse uma variável booleana, né? E eu fazia um jogo basicamente apenas com esses recursos aí de switch. O RPG Maker tinha também um recurso de variáveis, só que eu, na época eu não sabia de nada de programação, não entendia esse recurso. Eu não sabia o que era aquela tal de variável. Apesar de ter lido vários tutoriais, mas eu não tenho entendido direito. E aí eu fazia um jogo inteiro só com variáveis booleanas, cara. Imagina aí a lógica do negócio. Isso é doido, cara. Voltando um pouco nessa história da programação. O Og está tentando me ensinar faz um tempo já a programar, mas é mais fácil ensinar um macaco. Não. Você aprende sério, eu tenho uma dificuldade enorme para programar. Para quem está começando agora, qual que é a dica que você dá para um camarada que está começando a programar hoje? Para começar legal, sem muito estresse. Cara, eu sou suspeito para falar, mas eu recomendo bastante Python. Eu não tenho conhecimento de Ruby, mas tanto eu cheguei a estudar, mas eu acho que Ruby também é uma boa linguagem para começar. E aquela coisa, ler bastante, né, cara? Usar o Google, não que o Google seja uma ferramenta de busca que esteja trabalhando bem hoje em dia, né? Ler bastante, acompanhar os sites o Stack Overflow, que é um site excelente, o cara aprende bastante ali lendo as threads do Stack Overflow. E praticar bastante também, né? Resolver aqueles exercícios lá, aqueles desafios de programação, Project Euler, os desafios da ACM também, criar uma conta no GitHub e começar a colaborar com um projeto, coisas pequenas que, resumindo, você tem que praticar sempre. Praticando sempre, você vai aprender rapidinho. Mas é claro que, lembrando aquele texto do Peter Norvig, você não vai aprender a programar em 24 horas como naqueles livros. Você vai aprender em basicamente 10 anos de muita prática. Nossa, fiquei muito animado agora. Tem uma teoria... Não, tem uma teoria muito interessante que fala assim que para você realmente aprender algo bem feito, para aprender assim, bem aprendido, demoram 10 mil horas. 10 mil horas. Então aí, quer dizer, você distribui isso aí durante os anos e tal, e você tem uma ideia de quanto tempo que demora para você ficar um expert mesmo no assunto. É uma média de 3 horas por dia que você tem que praticar para poder chegar à perfeição, né? Tá aí, não que informática você chegue em algum momento à perfeição, porque está tudo sempre mudando, a todo instante. Então me diz uma coisa, você está indo para a faculdade, né? Você está fazendo qual curso que você está fazendo? Sistemas de informação. No fim do ano eu me formo já. E qual é o seu objetivo, uma vez você está formado e tal? O que você quer fazer com isso? Cara, boa pergunta, eu não sei. Não sei. Tipo assim, você não planejou? Eu já estou fazendo o que eu gosto de fazer. E você diz assim, não o lance do desenho, né? Você diz assim, o trabalho que você está fazendo é o que você queria fazer, né? É o que eu já gosto de fazer. Pô, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Então, de uma certa forma, você tá na faculdade, claro que você quer o diploma e pegando um pouco da teoria, mas Exatamente. Você está com mão na massa nesse exato momento. Exato. Apesar de que algumas coisas na faculdade eu ainda não tenho conhecimento, né? Por exemplo, inteligência artificial. Eu nunca parei para estudar por mim mesmo, né? Nunca... Eu fui autodidata em algumas coisas. Flash, por exemplo, eu aprendi sozinho. Outras coisas, alguns conceitos de programação, né? Que eu não peguei na faculdade, obviamente, porque ali é uma coisa bem resumida. Mas inteligência artificial, por exemplo, eu estou estudando agora na faculdade, então é a chance de eu ter uma base nessa disciplina. Faz sentido. E uma pergunta assim, completamente assim, fora do assunto que a gente está falando. O dia que eu não sei se você tem tatuagem ou não, mas se um dia você fosse fazer uma tatuagem, seria do Linus Torvald ou seria do Litman e o API Boy? Qual seria a tatuagem? Qual dos dois que vai ganhar o espaço aí? Tem que pensar nessa aí. Essa foi boa.
Essa é difícil, cara. Não sei, viu? Não sei mesmo. Porque eu sei, né? Você diz no seu blog que você é um fã do Linus Torvalds. Mas aí, então, tipo assim, por que isso? O que você acha, além, claro, dele ter sido o cara que começou o Linux, o desenvolvimento do Linux, né? Cara, não é nem pelo Linux, é mais por ele ser um excelente programador. Eu admiro muito isso. Ah, tá certo. Então você admira eu gostaria de ter 10% da capacidade dele, cara. Pode crer. Mas você gostou, você prestou mais atenção no Linux a partir de qual momento? Foi por causa do kernel que ele desenvolveu? Sim, claro. O que você chegou e falou, nossa, isso é bom demais? O Git também, cara, quando ele criou o Git, assim, ele... eu odeio o BitKeeper, eu vou criar um CVS aqui pra mim, e pronto, criou. Esse tipo de coisa, sabe? Vou fazer aqui, não tem uma solução legal pra mim, eu vou fazer uma. Assim, esse tipo de coisa, assim, esse resolvedor de problemas, né? Eu particularmente também gostei desse. Quando ele criou o Git, me chamou a atenção, né? Porque muita gente no software livre fala mal, mas não resolve o problema, né? Isso. Então eu acho que o Linus Torvalds ganha o espaço da tatuagem, parece. Eu acho que sim, porque o Libman e o Happy Boy faz muito tempo que parei de fazer quadrinhos deles. Mas eu tô esperando há muito tempo ter uma ideia para tirinha deles, mas até hoje me abandonaram eles. Mas aquela tirinha foi muito boa, aquela série foi muito boa mesmo. E me diz... Assassinos. Então, as pessoas que conhecem você, né? Quais são as... Então, baseado no que você falou, suas ferramentas, eu acho que eu posso assumir que você gosta do Git, claro que você gosta do Inkscape. Sim. Não é isso? Você, então, já cuidamos dessa parte. Em termos de editor, você gosta de uma ferramenta gráfica quando você está escrevendo código? Você é um fã do Vim ou do Emacs? O que você usa? Eu uso o Vim quando não estou com muita paciência para esperar a ferramenta gráfica abrir. Mas para projetos grandes e até no trabalho, inclusive, eu gosto de usar o Komodo Edit, a ferramenta livre. Bacana. Que é baseado no Gecko, se eu não me engano. Mas nunca cheguei a usar Emacs, não, cara. Eu tenho medo daqueles comandos lá. Normalmente quem usa Vim, assim, corre de qualquer outro editor. Pode crer. Lá no meu trabalho tem 2 pessoas que usam Emacs e acabou. E se você parar para analisar na hora do almoço, as pessoas que usam Emacs são olhadas meio de relance, né? Mas eu tenho vários editores instalados aqui, cara. Eu tenho o GN, tenho o DreamPy, que é em Python também. Às vezes eu uso o Gedit também, que é o bloco de notas do GNOME, né? Certo. Eu uso vários, assim, não tenho exatamente um preferido, não. Mas o Vim ainda ganha, cara. O Vim é o editor. Né? E distro, qual que você está usando atualmente? Ubuntu. Faz muito tempo que eu estou usando Ubuntu, mas o meu plano é mudar para o Debian algum dia aí. Quando eu tiver coragem de fazer um backup geral da máquina e tudo mais, sim. Entendi. O que me impede é a preguiça mesmo. Qual seria o motivo para você trocar? Cara, eu fiz um teste uma vez em relação ao Inkscape. O Inkscape parece rodar mais eficientemente no Debian do que no Ubuntu. Eu não sei o motivo, mas eu cheguei a notar isso aí. Um computador de amigo meu que roda Debian. Bom motivo para trocar. Isso, é um excelente motivo. Só preguiça me impede. Em termos de programação, cara, me explica aí qual é o seu objetivo com esse projeto que você criou tem um tempo atrás, o 1001 algoritmos para implementar antes de morrer, que eu achei muito bacana. Cara, é o seguinte, teve muita gente que, eu acho, né, que não compreendeu a ideia da coisa e chegou pra mim, já tem várias coisas desse tipo aí ficavam, mandaram links e wikis aí.
onde tinham listagens de algoritmos e tal. Mas eu já sabia disso, porque eu me inspirei numa página da Wikipedia que faz exatamente isso, lista algoritmos. Só que eu gostaria de fazer isso de uma forma que seja fácil para quem está aprendendo programação agora, certo? Como se fosse uma lista de coisas que você vai fazer ou você tem que fazer para se tornar um bom programador, não é? E também fazer de uma forma apresentável, não é apenas uma lista de algoritmos e tá aí o código e se vire para entender. Não, eu quero colocar algumas ilustrações, fazer algumas relações com... tem um algoritmo que faz uma listagem dos primeiros N números pares, por exemplo. Então, mostrar, por exemplo, como é que eu posso, para que vai servir esse algoritmo, em que é que eu posso usar e coisas desse tipo. Então, já teve uma galera que começou a colaborar, já teve muitas, já tem vários algoritmos, eu não sei exatamente, eu ainda não fiz um script para contar isso aí. Mas o negócio tá desenrolando, né? Por enquanto eu não estou podendo fazer muita coisa no projeto, eu só coloco uns algoritmos de vez em quando, mas essa parte de fazer a interface, fazer um site onde eu vou listar os algoritmos e fazer uma estruturação da informação, né? Deixar um negócio bonito, né? Apresentável, que possa atrair a pessoa, né? Que ela não possa ver, que coisa feia, eu vou sair daqui. Tá certo. Eu acho bacana, tipo assim, como tudo que você faz, a criatividade que você tem, né? As mensagens que tem aqui, dizendo, né, o New York Times deixou falando, né, um guia espiritual para os jovens aspirantes ao fantástico mundo de programação. Até o Chuck Norris deixou uma mensagem. É genial isso aqui. E é claro que quando eu vi você anunciando isso, eu falei assim, não, eu tenho que ir lá contribuir. Então eu acompanho o seu repositório do GitHub. Fico, de vez em quando eu dou uma olhadinha nele lá, porque eu acho a ideia muito bacana. A ideia originalmente eu pensei em fazer um livro impresso mesmo. Só que eu comecei a ter ideias exatamente para essa questão da interface, né, da apresentação, e começar a fazer algumas interatividades, tipo as animações com Canvas, HTML5, animações em JavaScript mesmo. Então eu pensei em fazer assim para ficar uma coisa legal de você chegar lá e aprender como é que um algoritmo funciona e coisas desse tipo. Por exemplo, vou pegar um Boza Sorte da vida e vamos ver como é que ele funciona, não é? Tem uns GIFs animados que mostram, né? Como ele mostra lá como se fosse um gráfico de barras, e aí ele vai mostrando como é que esse algoritmo funciona para fazer a ordenação desse gráfico aí, desses valores, né? Então eu penso em fazer coisas desse tipo nos algoritmos. Né? Claro que não vai dar para fazer isso para todos, mas pelo menos o que for possível. Não só isso, como colocar quadrinhos, né, lá também. Isso fundiu com outra ideia que eu tive, que era fazer um livro de Python, introdução à programação usando Python, inteiramente em quadrinhos. Nossa, muito Esse bacana. projeto está demorando bastante para sair. Eu parei na primeira página dele, porque eu ainda não sei como fazer uma introdução legal, certo? Então, esse novo projeto do 1001 dá para se juntar com esse, né? Dá para fazer uma união aí e fazer uma coisa legal. Não ser apenas uma listagem qualquer de algoritmos, mas ser uma introdução à programação. Então, o carinha está lá, a carinha acabou de entrar no curso de Ciências da Computação, alguém vai indicar esse livro para ele, né? Ou professor, de preferência que seja professor, né? Então, o carinha vai começar a entender o que é programar, por que ele deve programar. Depois, ele vai ter uma lista de algoritmos que ele pode exercitar, né? Ele pode implementar e exercitar. Olha, eu achei essa ideia muito bacana, cara. Legal mesmo. Principalmente para os iniciantes como eu, que não entende patavina de programação, nossa, vai ser um prato cheio. Então, como são muitos algoritmos, 1001 algoritmos, eu ainda não tenho a ideia, assim, da quantidade de algoritmos que vai ser. Você apenas fala 1001, mas você não tem ideia do número de algoritmos.
Mas com certeza é muita coisa. Então, eu pedi a ajuda das pessoas, né? Que, com certeza, muita gente aí ainda guarda os algoritmos que fez durante a faculdade, coisas do tipo. Então, baixa mais esse algoritmo lá. Coisas do tipo. Eu tenho vários algoritmos aqui que eu guardo desde o tempo do Ciências da Computação. Uhum. E já mandei alguns, vou mandar alguns ainda, depois que eu deixar o código um pouco mais apresentável, é claro. Você sabe, né? Código feito em aula de algoritmo na faculdade não é exatamente um exemplo de beleza. Não. Cara, deixa eu te fazer eu acho que é por esse motivo que muita gente ainda não mandou, viu, cara? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. É uma pergunta meio egoísta minha, mas quando é que você vai trazer o Barrabim e Barrabaixo de volta? Mas de volta de onde, cara? Ele não sumiu. Ó, faz tempo que eu não vejo ele aparecer. Eu postei um novo capítulo da aventura dele há pouco tempo, alguns dias, hein? A última data que eu vi aqui foi de janeiro. Quero mais, bicho. Janeiro? Então foi esse mesmo. Cara, o Barrabim e Barrabash é como o Libman e App Boys. É difícil ter uma ideia pra tirinhas deles, sabe? Uhum. Eu não sou um grande programador shell script. Eu sei pouquíssima coisa de shell script. Então, é meio difícil ter uma ideia para o Barrabim e Barrabash. As ideias que eu tive são de comandos que eu conheço, né? mas não exatamente a lógica da coisa e por aí vai. Tá bom, não, eu tenho até interesse depois de repente traduzir esse episódio de janeiro aí, porque eu achei ele muito bacana. Assim, muito bem feito mesmo o desenho. E, tipo assim, é o tipo de coisa, né? O pessoal a minha comunidade, assim, né, que eu convivo muito, todo mundo americano, todo mundo fala inglês e tal, eu adoraria compartilhar essa tirinha com eles. Então, eu tenho interesse muito grande em traduzir isso aqui. A do Barrabim Barrabash, que eu mais gostei de ter feito, foi a segunda dele, a SQL Inception, inspirado lá no filme lá, Inception. Ele faz um CH-root na mente do carcereiro. Então ele entra no sonho do carcereiro. Ele primeiro dá um comando sleep, né? Para o carcereiro dormir. Eu lembro dessa. Ele faz um CH-root, entra na mente do cara, né? E chegando lá, ele faz um comando lá SQL, né? Insert into ideias, libertar o Barrabim Barrabash. Ele dá um kill 9 também no cara, não é isso? Kill dash 9. Exatamente. Não, então, essa é uma das tirinhas que eu gosto bastante. É igual o Evandro gosta do Mark All as Red, mas esse do Barrabim Barrabash é um dos meus favoritos, cara. E me diz uma coisa, quais são as redes sociais que você usa? Você usa Facebook, Twitter, o que você usa? Cara, eu tô nas pops aí, né? Ainda tô no Orkut, por incrível que pareça. Tô no Facebook, mas eu raramente entro lá, raramente interajo. Na verdade, eu nunca atualizei o Facebook. Eu só cheguei lá, coloquei minha foto e pronto. Aí adiciono os amigos que entram lá. Mas aqui eu uso mesmo o Twitter. Eu tenho 2 contas no Twitter. Uma seria o que? O Nerds? Isso. Uma é a original que eu dava, que é o Carlson, tá desativada. Ainda não sei que uso eu vou dar pra ela, mas tá lá ainda. E a outra, então, que você usa mais é o Nerdson, não é isso? Exato. Então, Carlos, me diz uma coisa, cara. Você tem algum recado para os nossos ouvintes? O que você gostaria de deixar aí pro pessoal? Cara, eu gosto de dar sempre o caminho que eu trilhei, né? Na verdade, eu não procurei cursos, não procurei nada disso. Eu aprendi a desenhar sozinho, Não vou dizer que aprendi a programar sozinho, mas pratiquei bastante sozinho. Né? Inkscape eu comecei a mexer sozinho, então eu fiz tudo sozinho. Então a dica mais valiosa que eu dou é praticar por si só, não esperar os outros, né? Usar o Google bastante, né? Procurar no Google informações, tá lá, é tudo acessível. Então é correr atrás, cara, é abrir o programa, começar a mexer,
basicamente isso. Carlson, muito obrigado pelo seu tempo, por ter conversado aqui com a gente. Beleza, estou ao dispor. Beleza. E eu continuo esperando aí um dia que você vai fazer os personagens do Nerds e conhecer o carinha do Bill Reminder, hein, cara? Eu vou cobrar isso de você. Nossa! O cara que vem com um porrete pra lembrar. Nossa, tá esquecendo de pagar. Ia ser legal. Ia ser bacana. Não, é sério mesmo, cara. Só muito obrigado. É prazer novamente conversar com você. Prazer foi meu. E a gente ainda se conversa aí, porque eu tô doido. O dia que sair o seu livro, aí eu vou ter que dar um jeito de ir até o Brasil para poder pegar minha cópia autografada. Até mais. Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Esse foi mais o Castalho. Eu sou Evandro Pastor. Og Maciel, com o nosso amigo Carlson. E até o próximo programa. Até mais, gente.